Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar da exportação de soja, vamos falar do mercado de citros, mais precisamente da produção e exportação de laranja, vamos comentar sobre desperdício de alimentos e eu vou comentar da problemática gripe aviária que ronda o Brasil e já chegou. Você vai ver uma estimativa de exportação de soja, milho, trigo e farelo de soja pelo Brasil. Vou conversar com Henrique Fâncio Contim. Ele é agrônomo, superintendente de desenvolvimento de negócios da Superbac. E nós vamos falar de um incremento que os sojicultores têm com o uso de biotecnologia. E esse incremento chega até 3,6 sacas a mais por hectare. O programa Agronegócio já está no ar. Pãozinho aí. Eu começo o programa de hoje comentando sobre exportação de soja. As importações de soja pelo Brasil, ou seja, do Brasil pela China, alcançaram a marca de 34,4 milhões de toneladas até o mês agora passado, mês de maio deste ano, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX e que pertence ao Ministério da Economia. Esse volume ele representa um aumento de 20% em relação às 28 milhões e 700 mil toneladas importadas em 2022. O estado do Mato Grosso lidera as exportações de soja, totalizando 17,2 milhões de toneladas neste ano. E de acordo com a SECEX, esse valor é 3% superior ao volume exportado pelo estado no mesmo período do ano passado, correspondendo a 35,2% das exportações brasileiras até o momento. Além de Mato Grosso, outros estados também se destacam no envio da soja ao exterior. Durante os primeiros 5 meses deste ano, Goiás enviou 5,5 milhões de toneladas, o Paraná 3,7 milhões, São Paulo 3,4 milhões de toneladas, Mato Grosso do Sul também 3,4 milhões de toneladas e Minas Gerais 3,3 milhões de toneladas. A China se mantém como o maior comprador da soja brasileira, sendo responsável por 70,2% do volume exportado até o momento. Em segundo lugar está a Espanha, com importações de 1 milhão e 700 mil toneladas, e a Tailândia ocupa o terceiro lugar, importando 1 milhão 328 mil toneladas, um aumento de 17% em comparação ao ano anterior. No geral, as exportações brasileiras de soja em grão totalizaram 49 milhões de toneladas até abril deste ano, superando as 43 milhões de toneladas registradas no mesmo período do ano passado. E agora vamos falar do mercado de citros, mais precisamente da produção e exportação de laranjas e também suco de laranja. O Brasil é um tradicional produtor de frutas cítricas. Laranjas, limões, tangerinas são variedades que fazem parte da rotina do brasileiro, seja em consumo in natura ou em forma de sucos e sobremesas. Em 8 de junho é comemorado o Dia do Citricultor, data estabelecida na década de 1990 para lembrar a importância desse profissional para a fruticultura do nosso país. O papel do citricultor é tão relevante que faz do país o maior produtor mundial de laranja. Para a safra 23-24, o Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, estima uma produção de 309,3 milhões de caixas de 40,8 quilos no cinturão citrícola de São Paulo e também Triângulo e Sudoeste mineiros. Principal região produtora de laranja do mundo,
dados da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR, mostram que a laranja é a fruta mais cultivada no país. Possui 800 mil hectares de plantio e corresponde a 79% do suco de laranja comerciado no planeta. Ou seja, a cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, quase 4 são produzidos em solo brasileiro. O Brasil também é líder na exportação mundial de suco de laranja. E no acordo com o Instituto de Economia Agrícola, que é o IEA, nos primeiros 4 meses do ano, o estado de São Paulo exportou 682 milhões em suco, 682 milhões de dólares em suco, dos quais 97,3% são referentes ao suco de laranja. A exportação já supera 21%. O registro, no mesmo período do ano passado, e dentre os mercados de compra destacam-se a União Europeia, compra 74% do nossa laranja, e a Europa, a América do Norte, compra 26%. E agora vamos comentar sobre desperdício de alimentos. No dia 7 de junho foi comemorado o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. E esse momento ele trouxe um pouco de reflexão. Isso porque, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil está em 10º lugar entre os que mais desperdiçam alimentos no mundo. E dentro desse contexto, todo ano, cerca de 46 milhões de toneladas de comida são jogadas fora. Pelo menos é o que aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o que representa 30% de toda a produção brasileira, colocando em termos a perda financeira estimada em 61 bilhões de reais por ano, e o desperdício ocorre desde a produção dos alimentos até o consumo final. Algumas alternativas podem ser adotadas, por exemplo, infraestrutura inadequada, descarte por aparência dos alimentos, armazenamento e transporte irregulares são as principais causas, pontos estes que podem ser aprimorados com a adoção de uma certificação internacional conhecida como FSSC 22000, ou seja, é um sistema de certificação de alimentos. E agora vamos falar do mercado de leite do Uruguai. A receita bruta em dólares correntes do envio de leite para as diferentes plantas industriais lá no Uruguai totalizou cerca de 242 milhões de dólares no período de janeiro a abril, valor que representa um aumento de 5%, ou seja, 9,4 milhões de dólares em relação aos 233 milhões no mesmo período do ano passado. Além disso, foi o maior valor bruto dos últimos 8 trimestres em um primeiro quadrimestre. De qualquer forma, esses rendimentos mais altos para os produtores de leite ainda se refletiram em uma melhoria no poder de compra do leite. O aumento do faturamento esteve basicamente associado ao aumento do preço do leite, que os produtores de leite lá do Uruguai recebiam em dólares por seus envios em contexto de desvalorização da moeda norte-americana, que se arrastava há mais de um ano. A taxa de câmbio encerrou abril com queda de 3,2% em relação à última operação do ano passado. O valor médio do litro de leite no quadrimestre janeiro-abril foi de 44 centavos de dólar por litro. Esse valor acima dos 40 centavos de dólar por litro no mesmo período do ano passado. E o mais interessante é que o Brasil compra muito leite do Uruguai. E agora você vai ver uma estimativa de exportação de soja, milho, trigo e farelo de soja pelo Brasil. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, ela projetou exportação de soja de 13,1 milhões de toneladas em junho,
acima dos 9,9 milhões de toneladas estimado para junho do ano passado. Na semana do dia 28 de maio a 3 de junho, o Brasil enviou ao exterior 2,5 milhões de toneladas de soja, 312.500 toneladas de farelo e 45.900 toneladas de milho. Com relação ao milho, a associação prevê embarques agora no mês de junho de 1.650.000 toneladas, contra 1.500.000 toneladas enviadas ao exterior em igual período do ano passado. Para o farelo de soja, a expectativa é de exportação de 2,2 milhões de toneladas agora neste mês, ante 2.100.000 toneladas exportadas em um ano antes. Já o trigo, o Brasil deve exportar apenas 33.000 toneladas neste mês. Em junho do ano passado, a associação não contabilizou embarques do cereal. E agora você vai conhecer os critérios que a maioria das empresas compradoras de soja precisam seguir. Responsáveis por cerca de 90% da compra da soja brasileira, as empresas processadoras e comercializadoras de grãos ligadas à Associação Brasileira de Óleos Vegetais, a ABIOV, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, precisam seguir critérios e procedimentos socioambientais que garantam conformidade com as ambientais e sociais vigentes. Atualmente, os critérios estão relacionados a áreas embargadas, interdição de área ou atividade por órgão ambiental, trabalho escravo, artigo 149 do Código Penal sobre trabalho análogo à escravidão, unidades de conservação, territórios que possuem recursos ambientais com características naturais relevantes, terras indígenas não podem ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena. Ainda há o monitoramento na Amazônia, não adquirir nem fomentar a produção de soja cultivada em áreas desmatadas no bioma após julho de 2008. Outra exigência é o Protocolo Verde de Grãos do Pará, compromisso assumido junto ao Ministério Público Federal para viabilizar a produção sustentável no Estado. A partir da safra 23-24, entra no rol de normas a serem cumpridas o controle de supressão autorizada no Cerrado, acordo setorial de não adquirir ou financiar soja cultivada em áreas desmatadas sem autorização de supressão de vegetação no Cerrado. A partir de agosto de 2020, para o diretor de sustentabilidade da ABIOV, Bernardo Pires, o atendimento aos requisitos demonstra o compromisso do setor com a responsabilidade socioambiental e a comercialização segura de produtos agrícolas de origem legal. O setor tem uma agenda organizada. Esses procedimentos incentivam a regularização ambiental dos imóveis rurais, protegem a cadeia contra ações de ilegalidades, proporcionam segurança jurídica a produtores e empresas, além de auxiliarem na rastreabilidade de produtos cada vez mais sustentáveis. E depois do intervalo, nós vamos falar da problemática gripe aviária que ronda o Brasil e eu vou conversar com Henrique Fâncio Contim. Ele é agrônomo, superintendente de desenvolvimento de negócios da Superbac. E nós vamos falar de um incremento que os sojicultores têm com o uso de biotecnologia. Esse incremento chega a ser até de 3,2 sacas a mais por hectare. Nós voltamos já, é um minutinho só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu.
Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Junho é o mês dos namorados. E a 99,5 FM dá aquela força para você impressionar o seu amor. Toda sexta-feira tem sorteio de perfumes Chanel masculino e feminino. Um para você e outro para quem você ama. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Mês dos Namorados 99,5. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: venha para o Tim Pré-Top com a Copa do Brasil no Prime Video versão celular. São João tem que ter produtos Vele e PPA. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. O Jornal do Meio-Dia faz a diferença na sua vida, porque escuta a voz do povo, cobra soluções e resolve o seu problema. Jornalismo ágil e responsável para trazer as notícias em que você pode confiar. Jornal do Meio-Dia, com Luciana Finhold e Lucílio Macedo. De segunda a sexta, 11h45 da manhã e aos sábados, 12h30. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos falar da problemática gripe aviária que ronda o Brasil. À medida que a gripe aviária avança no Brasil, principalmente em aves que não pertencem ainda ao quadro de produção de carne, e com o surgimento de doenças apenas em aves silvestres, por enquanto, surge um temor no mercado para a chegada da enfermidade em granjas comerciais, o que pode impactar a produção de frangos. Dessa forma, o Itaú BBA ele elencou os possíveis impactos que a doença poderia causar para empresas e regiões produtoras de aves aqui no Brasil. Na avaliação do Itaú BBA, um possível avanço da doença em estados do sul do Brasil, que concentram cerca de 64% das exportações do país, poderia resultar em eventos desfavoráveis para a BRF e também para a JBS. Ainda que haja um risco baixo, uma chegada da doença em fazendas de produção da BRF e da Seara poderia resultar em um excesso de oferta no mercado interno com a paralisação parcial das exportações. O risco seria maior para a BRF, já que desde 2022, cerca de 25% das receitas da companhia estão atreladas às exportações brasileiras de frango, enquanto a JBS conta apenas com 8%. Além disso, a diversificação da empresa do grupo JIF deve mitigar os impactos da empresa, já que as unidades dos Estados Unidos, Europa e México poderiam absorver parte
do feito negativo aqui no Brasil. Mas, de forma geral, o maior impacto da gripe aviária ficaria para Santa Catarina, que produz 34%, Paraná produz 15% e Rio Grande do Sul 14%, que contam com a maior parte da produção e exportação do Brasil. E agora eu vou conversar com o Henrique Fâncio Contim. O Henrique, ele é agrônomo, superintendente de negócios da Superbac, e nós vamos falar de um incremento que os sojicultores têm com o uso de biotecnologia, e esse incremento pode chegar aí até 6,6 sacas a mais por hectare no cultivo da soja. Henrique Fâncio Contim, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, e eu tenho certeza que essa conversa nossa vai ser muito boa hoje. Tudo bem? Legal, Antônio. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para a gente ter essa prosa. É uma oportunidade, Henrique, muito boa para o pessoal conhecer o que é a Superbac. Me fala assim, rapidinho, o que é a Superbac, o que ela faz? Legal. Antônio, a Superbac é uma empresa pioneira no mercado, né, de biotecnologia, e o que ela faz é pesquisar na natureza para trazer novas ferramentas para o produtor rural. Né? Pensando na agricultura, a gente traz biotecnologia para o produtor buscar mais sustentabilidade e rentabilidade, né? Que é muito importante para o agronegócio. Bom, o uso de biotecnologia é uma estrada sem volta, é um caminho sem volta, não tem retrocesso nisso aqui. É daqui para frente e a coisa vai andando e a gente vai percebendo que a cada ano que passa o aumento o uso da biotecnologia vem realmente trazendo incrementos a mais. E vocês da Superbac já têm experimentos aí que garantem aí até 3 sacas a mais de soja por hectare, que é muita coisa. Perfeito, Antônio. A gente tem um trabalho muito forte no agricultor, que é mostrar para ele o porquê que ele tem que adotar a biotecnologia. Então, nós temos um programa que nós denominamos de PAN, né? Programas de Acesso ao Mercado, que é para o produtor conhecer nosso produto. E aí nós vamos lá, ele tem o padrão da fazenda dele, nós vamos em uma área e fazemos um lado a lado, né? Popular lado a lado. E isso mostra para ele na prática, né, Antônio? O que está agregando. E aí nós tivemos nas últimas 3 safras, em 780 resultados, que é uma base muito sólida, um incremento de 3,6 sacas a mais por hectare. Então isso mostra que a adoção de biotecnologia, Antônio, é extremamente importante para o produtor se manter na atividade. Essa biotecnologia da Superbac, como é que eu a uso? Você utiliza no plantio. Uhum. Né, nós temos... Tratamento de semente? Não, tratamento de semente não, são fertilizantes. Então, tá. A gente possui uma base de organomineral que insere a nossa tecnologia SmartBac na parte orgânica. E aí nós levamos a biotecnologia para o produtor no campo. Então, ele pode tanto aplicar no suco de plantio, ali na semeadora, ou a lanço também. Então funciona do mesmo jeito? Isso a gente falando de soja, né, Antônio? Então, para todas as culturas, nós temos mais de 300 fórmulas catalogadas em nosso portfólio, que é para atender todo o segmento na agricultura. Tá, então na soja vocês já têm aí aproximadamente 780 eventos que vocês já fizeram, trabalhos a campo, e todos esses trabalhos mostraram um aumento na produtividade da soja. Perfeito. E no caso da biotecnologia para o milho também, os resultados são positivos? São positivos também, Antônio. Ainda nós não temos 780 resultados, mas nós temos já uma grande massa e mostra essa mesma tendência. Tá? Então, nós temos a tendência no milho também de agregar produtividade para o produtor. Henrique, eu acho que está acontecendo um fato no país, no setor agropecuário, principalmente no agrícola. O Brasil é muito forte na produção de grãos, soja, principalmente soja e milho, que são aí os carros-chefes aí da nossa economia, da nossa agricultura. E o uso de fertilizante, esse fertilizante convencional, já há algumas dezenas de anos,
está fazendo com que o nosso solo também ele sinta um pouco, né? Quer dizer, eu costumo falar o seguinte, o fígado do solo já está começando a bater pino, né? Então, perfeito, Antônio. A biotecnologia vem justamente dar um equilíbrio nesse solo, né? Legal. Você falou a palavra-chave, Antônio. A gente tem que buscar o equilíbrio. Então, a gente vem há anos só no fertilizante mineral comum, né? Colocando o popular NPK, todo ano. E a gente aumentando, precisa... né? E aumentando a utilização. Não está errado. Tem que utilizar porque a gente tem resposta. Sim. Porém, a gente tem que buscar o equilíbrio. Sabe, Antônio, eu faço um comparativo com a nossa equipe, né? Assim, da caipirinha, né? A popular do brasileiro. Se colocar muito açúcar, vai ficar muito doce, não vai ficar boa. Se colocar muita vodka, vai ficar muito amarga, também não vai ficar boa. Então, tem que ter um equilíbrio dos ingredientes. E com o solo, é assim também. A gente então tem que olhar a parte química, física e biológica. E agora nós estamos nessa época muito forte da parte biológica, né? Que a gente não olhava com tanto foco. É verdade. Com tanto afinco, né, Antônio? E agora a gente vê essa necessidade porque a gente pega uma análise de solo, tá tudo perfeito na parte química e o produtor não consegue um incremento maior de produtividade. Vem com o nosso produto, faz lá na sua área, começa a aumentar a produtividade. Então, nós precisamos trabalhar a parte biológica do solo. Bom, o Superbac está em todo o país? Todo o país. Estamos com parceiros estratégicos em todos os estados, temos representantes comerciais em todos os estados, então a gente pode atender o produtor da melhor maneira. Henrique, então, para finalizar, que o nosso tempo já basicamente está esgotado, eu utilizo o Superbac com o fertilizante tradicional ou utilizo o Superbac sozinho? Nós temos as duas modalidades, tá, Antônio? Então, nós temos o produto Smart Gram, que é a nossa biotecnologia pura. Entendi. E nós temos o produto Super Gram, que a gente faz uma mistura da nossa biotecnologia, que é a base Smart Gram, com o NPK mineral. Então, a gente leva tanto a parte química como a parte biológica para o produtor. Então, é uma solução que a gente chama, Antônio, completa. É uma solução completa para o produtor. Entendi. Ótimo. Bom, você que está nos acompanhando, está aí uma oportunidade para você que é sojicultor e também, ou então planta milho, enfim, trabalha com grãos. Nós temos aí agora, tem o Superbac no mercado e você pode utilizá-lo sozinho ou então junto com o fertilizante tradicional e os resultados, é claro, são positivos. Basta fazer uma análise de solo bem criteriosa que a coisa vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Henrique Fâncio Contim, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O Henrique, ele é o superintendente de desenvolvimento de negócios da Superbac. Fiquei feliz com a conversa e é muito bom a gente saber quando tem tecnologia para aumentar a produção e produtividade. Um grande abraço e muito obrigado. Um abraço, Antônio, um abraço a todos que estão nos assistindo e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Vamos aumentar essa produtividade aí no solo brasileiro. Se Deus quiser. Um abraço, Henrique, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o tempo do sono necessário para uma pessoa comum é sempre mais 5 minutos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.